Ó, tinha até parado de gravar. Agora vai. Eu vou deixar desse jeito, não vou tentar colocar a tela cheia, tá? Não sei se vocês já viram esse vídeo. A Jaque, eu tenho a impressão que sim. Amiga, já tá a tela cheia, viu? Tá pra vocês, tá? Ah, pra Pra mim. mim tá. Gente, eu acho esse vídeo muito forte. Muito forte. E é, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? É isso que nós vamos tratar hoje, né? É que nós somos a maior referência da vida dos nossos filhos. E nós somos essa referência desde sempre. E é engraçado, assim, né? Quando eu estava procurando fotos, eu escolhi essas fotos por alguns motivos. Por exemplo, a Laura era um bebezinho, como esse bebezinho, como esses bebezinhos das fotos embaixo, e era desse jeito. Quando ela dormia com o Rafael, parecia que era um espelho. Uma coisa completamente inconsciente, porque eles, né, assim, estavam os dois dormindo, mas eles sempre dormiam igual. Fosse a perna do mesmo jeito, o braço do mesmo jeito. Aqui, né, o Rafael morde a língua quando tá concentrado. Quem conhece de perto sabe. E as crianças mordem a língua quando estão concentrados. Então, assim, são hábitos, né? Hábitos que a gente tem, muitas vezes a gente não tem a consciência de estar fazendo alguma coisa e nossos filhos repetem. Então, eu quero começar trazendo novamente a questão do autoconhecimento e autocuidado, porque nós somos a maior referência e a primeira referência na vida dos nossos filhos. Então, a gente tem que entender quem somos, né? Para entender quem nós queremos ser na vida dos nossos filhos. Gente, na aula passada, a aula caiu e eu não vi, porque eu não tô vendo vocês. Então, hoje eu tô com o celular ok, tá? Meu celular não, porque eu estava silencioso, eu não vi vocês falando no grupo. Hoje eu vou estar online, então qualquer coisa que acontecer, me fala aí no WhatsApp, tá bom? Então, eu quis trazer primeiro, novamente, algumas perguntas, né? Para levar vocês à reflexão. E uma das tarefas, né, dessa quinzena é vocês responderem essas perguntas. É pegar mesmo esse slide e passar para o papel, né? Passar aí na caneta as respostas disso para vocês. Então, o que para você significa ser mãe? Né? Por que você escolheu ser mãe? O que você espera com a maternidade? O que você espera dos seus filhos? Aonde você acredita que os seus filhos vão chegar? Qual a visão que você tem sobre os seus filhos? Né? Você se conhece o suficiente para se apresentar para os seus filhos? Para dizer, olha, eu sou essa pessoa. Esse é o meu pior defeito. Essa é a minha melhor qualidade. Né? De 0 a 10, que nota você se daria hoje como mãe? Você se permite errar e ser vulnerável na frente do seu filho? Você pede perdão a ele quando erra com ele? Ou ele te vê pedindo perdão ao seu esposo, ou à sua mãe, ou a outra pessoa quando você erra, ele vê você pedindo perdão? Ou você acredita que isso é demonstrar fraqueza? E quais são os seus principais valores como pessoa? E quais são os principais valores que você quer transmitir para os seus filhos? Você se respeita, né? Respeita o seu corpo, respeita os seus sentimentos, respeita as suas vontades. Você sente culpa?
quais são os seus melhores hábitos e quais são os piores hábitos que você tem. E seu filho te imita quando e em que ele imita você. Então, depois eu quero que vocês parem, pensem e respondam de verdade essas perguntas. Vou falar aqui da Laís, que ainda não tem filho, ainda não tem essa questão da relação. Mas trazer essas perguntas agora para você, Laís, vai te ajudar a já colocar um alvo sobre a mãe que você quer ser, sobre o que para você é importante ensinar, o que para você é tolerável, o que para você não é tolerável na sua educação. Essas coisas vão ajudar muito já desde que o Dante nascer, desde o início ali da sua maternidade, tá bom? Então, trazer esse autoconhecimento, ele é muito importante. Para saber peraí, esses aqui são os meus valores. O que eu tolero? O que eu não tolero? Isso é muito importante, gente. Eu tenho esse hábito, mas eu não gosto desse hábito. Gente, tá em tempo de mudar. Não, eu tenho esse hábito que é muito positivo. Esse aqui eu não gostaria que meus filhos repetissem. Esse aqui eu quero que eles repitam. Então, como eu vou ensinar, né? Trazer aí perguntas para que vocês encontrem respostas. E, né, isso aqui foi uma reflexão que eu comentei com vocês no grupo, né? Eu sou o termômetro da minha casa. E eu quero que vocês tenham certeza disso e tragam isso para vocês. E às vezes é importante a gente repetir isso pra gente mesmo, né? Eu tenho feito muito 2 exercícios. Um é repetir em momentos de estresse, principalmente, mas repetir para mim mesma. Eu sou tolerante ao estresse. Eu sou tolerante ao estresse. Por quê? Porque como eu sou uma pessoa que explodo muito fácil, então eu sempre trazer para mim essa tolerância, trazer para minha consciência, peraí, isso aqui eu tô ficando estressada, eu comecei a me reconhecer nesse sentido, mas eu sou tolerante ao estresse, eu sei lidar com o estresse, eu não vou explodir, isso tem me trazido o resultado de que, calma aí, né? Eu não quero que meus filhos sejam também explosivos, então eu sei que eles, eu buscando a tolerância em mim, fica mais fácil eu ensiná-los, né, a serem tolerantes ao estresse. E eu sou o termômetro da minha casa, quero dizer, se eu estou em fogo, provavelmente meus filhos estarão em fogo. Se eu estou triste, provavelmente meus filhos vão sentir essa tristeza e vão reagir de alguma maneira. Se eu estou muito feliz, meus filhos também vão reagir, né, com euforia. Então, a gente é o termômetro da casa. A mulher é o termômetro da casa. Então, tenham isso em mente, assim. E, agora, de fato, o conteúdo, né? As crianças veem, as crianças fazem. Foi isso que a gente viu no vídeo. E aquele vídeo me faz muita impressão, porque são situações, são hábitos, são coisas muito ruins que ele demonstra, né? Mas são coisas que a gente vê no dia a dia. E, de fato, eles repetem. Quando as crianças são bebês, quando eles são bebezinhos de colo, como naquelas fotos, né? A gente acha tudo muito bonitinho. É o biquinho que ele faz, é o jeito de dormir. É, às vezes, uma coisa que ele repete, ele te vê... Quer ver? Para menino, né? Menino convive ali com o pai e o pai bate na bunda da mãe. Aí ele é um bebezinho de 1 ano, ele vai e bate na bunda da mãe, porque ele viu o pai batendo. Aí a gente fala, ai, que engraçadinho. Essa criancinha de 1 aninho batendo na bunda da mamãe. Que engraçadinho. Aí depois ele faz 4 anos e ele acha que aquilo é normal. Porque o papai faz. O papai faz. A mamãe aceita. E todo mundo acha engraçadinho. Então é normal. Mas quando ele chega com 5, 6 anos e ele vai dar um tapa na bunda de uma coleguinha ou dar um tapa na bunda de uma professora, isso deixa de ser normal e isso deixa de ser legal, né? Então, o que eu quero trazer consciência aqui para vocês? É que, no início, coisas com bebês, às vezes a gente acha muito bonitinho, mas quando a criança cresce, isso deixa de ser bonitinho. A atenção que a gente tem que ter é, se eu quero ensinar, e se eu tenho a consciência de que eu sou referência, que eu sou uma influenciadora na vida dos meus filhos, desde que eles são bebezinhos, eu tenho que ter atenção ao que é bom e o que é ruim, ao que é verdade e ao que não é verdade. Porque eu não posso depois cobrar dessa criança que ela tenha consciência de que bater na bunda de uma mulher não é legal, se até 5, 6 anos eu deixei que ele fizesse isso comigo e tratei como se fosse legal. Quer ver coisas que começam lá também quando a criança é pequenininha e a gente acha engraçadinho e não corrige e a coisa vai crescendo? Tapinhas. Aqui em casa eu tenho um jargão.
A gente não bate nem de brincadeira. Bater nem de brincadeira. Bater nem de brincadeira. Meus filhos se batem. Não tô dizendo que eles não se batem, eles se batem. Eles brigam, um bate no outro. O Anatólio agora aprendeu a dar murro, né? Tá dando murro nas irmãs. Mas eu continuo repetindo. Porque na idade que meus filhos estão, e também na idade que os seus filhos estão, né? Ali até 9, 12 anos, a gente precisa repetir. O ensino vai ser sempre por repetição. Então, eu continuo repetindo. Bater nem de brincadeira. Eu não deixo, eu não gosto. Eu sempre reajo com seriedade quando, por exemplo, um vem e me bate no rosto. É de brincadeira, ele tá brincando, ele tá empolgado. A brincadeira acaba naquela hora. O Anatólio tem muito disso. Eu acho que por ser menino, ele tem muito de bater, de dar murro. Ele mordia muito. Então, eu sempre chamei atenção para isso. Por quê? Porque se a gente, de pequenininho, vai deixando aquele hábito, quando fica maiorzinho, esse hábito não é mais bonitinho. E também eu quero chamar atenção para outra coisa. Às vezes a gente não gosta. Isso aconteceu comigo, tá? Eu não gosto desse hábito. Meu filho faz e a avó aplaude. A outra tia aplaude. A outra faz, a outra acha legal. E aí eu falo, tá bom, deixa. Assim eu tô sendo permissiva. Isso é um erro que eu cometi. E aí eu tô sendo permissiva, eu tô deixando ele desenvolver aquele hábito quando é nenenzinho, quando fica maior, aí ele passa a tomar bronca da avó. Aí ele passa a tomar bronca da tia. Aí ele passa a tomar bronca porque eu não dei bronca quando ele era pequenininho. Entende? Por quê? Porque não é legal. Parece bonitinho porque é um bebezinho, mas depois que ele cresce, toma outras proporções, tá? E ter essa consciência, nós somos os maiores influenciadores da vida dos nossos filhos, positiva ou negativamente. Então, cabe a nós escolher que tipo de influenciador nós queremos ser. E ter a consciência de que essa influência, ela vai até certo ponto. Ela vai ali até os 12 anos, vai essa grande influência. Depois eles começam a se desconectar. Aí, a gente está chegando aí a 5, 6 anos, né, com a Laura e a Helena, e elas já estão se desconectando. Mas elas continuam olhando pra gente com uma maior verdade. Então, a conversa com o coleguinha vai ser, mas a minha mãe disse, mas o meu pai disse que é assim. E se o meu pai disse é porque é verdade, se a minha mãe disse é porque é verdade. Então, nós somos essa verdade. Por isso, autoconhecimento. Por isso, eu preciso olhar para mim e dizer para mim, mas onde é que eu estou sendo verdadeira e onde é que eu não estou sendo verdadeira com os meus filhos? Porque, inclusive, em relação a sentimentos, não sei se eu coloquei isso aqui mais para frente, acho que eu coloquei. Inclusive, em relação a sentimentos, eles reconhecem o que nós sentimos, e isso é muito importante a gente ter atenção. Quero contar essa história rapidinho aqui para vocês, porque faz parte de autoconhecimento e faz parte dessa noção do que é essa influência positiva ou negativa, mais da gente ter autoconhecimento. A história da escolha da minha profissão. Por quê? Eu vou parar de partilhar. Por quê? Quando eu fui escolher a profissão, eu tinha lá toda a gama. Uma profissão que eu sempre pensei que eu ia escolher era direito. Na hora de fazer a inscrição para o vestibular, eu fiz um teste vocacional. E o teste vocacional não deu para direito. Deu para a área de artes ou psicologia. Eu gostaria muito de fazer psicologia. Psicologia era o que me atraía. Mas na hora de escolher, eu escolhi arquitetura, que eu achei que tivesse mais a ver com artes. Por que eu escolhi arquitetura? Porque naquele momento, eu era uma jovem muito rebelde. E a minha rebeldia era contra minha mãe. Não que minha mãe estivesse errada ou que ela fizesse qualquer coisa errada. A minha interpretação era errada. Não estou dizendo que minha mãe era uma má influência ou uma má referência. Na verdade, minha mãe é uma referência muito boa, né? E aqui tem gente que conhece minha mãe e sabe que minha mãe é das top. Mas, na minha visão daquele momento, eu não queria ser comparada à minha mãe. E por não querer ser comparada à minha mãe, eu escolhi arquitetura ao invés de escolher psicologia. O problema é que meu sonho de fazer psicologia nunca morreu. E minha mãe hoje é meu maior apoio, inclusive, para que ela me apoie nisso, né? Para que eu faça psicologia. Porque o que acontece? Essa foi uma escolha errada minha. No fim, eu quis desistir da arquitetura no meio do caminho e não desisti. E graças a Deus eu não desisti. Depois eu fui ter escritório, fui ser servidora pública, fui fazer carreira, mas aquilo não era para mim. Mas tá tudo bem porque faz parte da minha história. E errar me fortaleceu. E hoje me conhecer também me fortaleceu. Me fez entender quem eu sou, por que eu sou, por que eu errei.
E eu olhar para os meus filhos e pensar, não, peraí, que tipo de influência eu quero ser para os meus filhos? Porque hoje eu penso o seguinte, gente, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, mas é a lente que meu filho vai ter. E eu só vou saber que lente meu filho está tendo ou não se eu conhecer o meu filho. Então, eu só vou conhecer meu filho também se eu me conhecer. O principal ponto sempre vai ser: será que eu me conheço o suficiente? Será que eu tenho coragem suficiente de falar para mim mesma e de mim mesma dos meus erros, dos meus defeitos e buscar melhorar, buscar consertar, buscar ser uma nova versão? Porque só quando eu tenho essa coragem, só quando eu tenho essa humildade, só quando eu busco isso dentro de mim, é que também eu vou conseguir olhar para os meus filhos com clareza para saber, não, isso aqui é um defeitinho que ele tem lá. Mas esse defeito veio de onde? Às vezes veio do que ele viu de mim, ou da referência que eu fui para ele, veio ali da insegurança que ele teve em mim em algum momento, tá? É isso, assim, né? No fim, isso para mim, entre mim e minha mãe, é uma coisa resolvida hoje, né? E é como eu falei, hoje a gente tá aí conversando para que eu realmente curse psicologia, porque eu acho que é uma coisa que vai somar, é uma curiosidade que eu tenho vontade, eu tenho essa vontade, eu tenho esse interesse. Mas, né, também estou aí no momento mais cuidando das crianças, então com outras dinâmicas, estou deixando um pouco mais para frente. Quero que vocês olhem para isso como lupa, né? Coloque lente sobre isso, no sentido de que o que é, né, que eu fiz, que eu deixei de fazer, será que eu estou me conhecendo o suficiente? Será que eu já fiz alguma escolha para contrariar algo que esperavam de mim? Será que eu fiz alguma escolha contra o que eu gostaria, mas para provar algum ponto, né? E como é que eu posso reparar isso, né? Porque é importante. E aí, eu vim falar sobre culpa. Culpa é lupa. Hoje a nossa aula é bem curtinha, tá, minha gente? Culpa é lupa, né? Por quê? Porque às vezes quando eu te convido a essa reflexão, a pensar sobre você, a olhar para você, às vezes você pensar assim, nossa, mas eu já fiz isso, que pode ter magoado a minha mãe. Porque essa história magoou a minha mãe, gente. E hoje tá tudo bem. Por quê? Porque eu já pedi perdão. Porque eu já pedi perdão, porque eu já conversei com ela sobre isso, porque ela ficou se sentindo culpada e eu já falei pra ela que ela não tem que se sentir culpada por isso, e a gente já conversou. Porque magoou ela e me magoou também. Então, e eu me senti culpada por magoar ela. Então, trazer essa consciência de que a culpa é lupa. Porque quando eu percebi isso, porque confesso para vocês que assim, não é que, não, eu percebi desde o início que eu tinha feito uma escolha ruim. Não, isso para mim também é recente, tá? Ter percebido que eu tinha feito a escolha para contrariar minha mãe e tal, porque ela já era psicóloga, então eu escolhi outra coisa para não ir conforme. Isso eu percebi recente, eu percebi no processo. E isso me gerou culpa quando eu percebi. Assim como diversas outras coisas, gente. Como eu falei para vocês, isso de que meu filho tinha um hábito quando era pequeno que todo mundo achava bonitinho. E agora que tá grande, não tá achando mais bonitinho. Eu fui permissiva. Isso me gerou culpa. Então, quando a gente começa a olhar pra gente mesmo, quando a gente já começa a olhar para as nossas atitudes, começa a olhar para quem eu tenho sido, começa a olhar para como eu tenho me comportado com meu filho ou com outras pessoas, gente. Porque não adianta eu falar pro meu filho assim, não minta. Se eu, na frente dele, eu falo uma coisa, viro para trás e falo outra coisa para outra pessoa. E ele percebe que eu estou mentindo. Então não adianta. Sabe? Nossos filhos, eles veem através de nós. Eles estão olhando o nosso comportamento. Então não adianta eu falar, não minta, não fale mais mal dos outros, não, sei lá, não seja arrogante, não faça isso, não faça aquilo, se ele me vê fazendo. E esse é o convite que eu tô fazendo para você hoje, é para olhar para essas coisas, para o seu mau comportamento. Porque esses comportamentos, isso está se tornando referência na vida dos seus filhos. Não adianta eu querer que meu filho me honre se ele não me vê honrando a minha mãe, né, os avós dele. Então, eu começo a mudar. Porque agora eu coloco a lupa sobre o meu erro, que é a culpa. Eu errei. No que eu errei? Por que eu errei? Qual foi o gatilho que me fez cometer esse erro? Por que eu estou me sentindo tão culpada por isso? Ou porque eu não estou me sentindo culpada? E outra coisa, por que eu estou repetindo esse erro? Quantas vezes a gente se vê cometendo o mesmo erro? Fazendo a mesma coisa?
Qual que foi a minha referência para adotar esse comportamento? E aí a gente olha lá, né? Se é para julgar, vamos julgar as atitudes, né? Então, esse comportamento, essa atitude, qual que foi a minha referência para que hoje eu tenha essa atitude? Ela é consciente? Ela é inconsciente? O que me leva a fazer, a cometer esse erro novamente? E como eu posso melhorar? E aí, beleza, eu percebi um erro, eu percebi que eu estava errada, eu percebi que meu comportamento estava errado, eu percebi que eu estava sendo uma referência errada neste ponto. Não é em tudo, gente, é neste ponto. É na minha raiva, é na minha explosão, ou é na minha passividade. Gente, passividade, tanto quanto explosão, destrói a identidade, tá? Pai, mãe, que deixa tudo o tempo todo, destrói tanto a quanto aquele que só grita, só maltrata, só bate, só põe de castigo. A gente precisa conhecer a gente mesmo, conhecer a nossa criança e aí decidir qual tipo de comportamento eu quero que eles tenham, eu preciso ter também, porque eles vão imitar. Tem culpa, percebi, respondi, arrependimento. Me arrependo. Isso para mim não foi legal. Eu vou lá e eu peço perdão. Eu reparo, como eu contei que eu fiz com a minha mãe. Eu busquei conversar com ela, eu contei essa história para ela. A gente se resolveu. Eu busquei reparação. E hoje eu tenho um novo comportamento diante disso. Também em relação aos meus filhos. Eu percebi que eu errei, por exemplo, quando eu explodo. Quando eu perco a paciência. Muitas vezes eu preciso parar, respirar, tomar ali, tal. Na hora, muitas vezes não. Na hora, eu não vou lá e peço perdão. Para a criança não ficar achando que ela estava certa e eu estava errada, né? Não. Aconteceu, tal. Eu explodi, eu briguei. Depois eu respiro, calma. Nana. Ah, eu vou lá e falo assim, perdão por ter brigado com você? Não. Perdão por ter reagido de maneira errada. Entende? Porque naquele momento ele merecia correção. Naquele momento ele precisava realmente de um posicionamento mais duro. Ok, eu fui coerente. Eu não fui coerente, às vezes, com a intensidade. Às vezes, eu não fui coerente com a forma. Entende? Então, a correção não. A correção, ela é coerente. Talvez a forma não seja. E é isso que a gente precisa olhar. Então, 5 passos para ser uma boa referência e uma boa influenciadora. Autoconhecimento. Trazer muita verdade sobre si. Buscar conhecer seus filhos. Por quê? Ou seu filho. Entender que aquela criança, ela tem algo que é importante para melhorar você em algum ponto. Seja, meu filho é rápido demais e eu sou mais lenta. Ou meu filho é devagar demais e eu sou mais acelerada. Então, a gente precisa entender que eles não são cópias nossas. Eles podem até tomar a gente como referência, ter a gente como influência, mas eles não são cópias. E a gente, muitas vezes, quer que os nossos filhos reajam no nosso tempo, façam conforme a gente quer, bate muito no é agora, faz isso agora, junta os brinquedos agora. E às vezes não é nessa forma que ele vai entender. E aí, você que vai se estressar mais. Porque isso não vai fazer sentido para ele. E não é que a gente tem que ficar buscando também, porque na educação positiva, muito assim, né? Tem que fazer sentido para a criança. Não. Mas se você conhece seu filho, por exemplo, o Anatólio, o meu filho, ele. Gente, coisa terrível para ele é você pedir para ele juntar os brinquedos. Ele tem um sério probleminha com juntar os brinquedos, ele não gosta. Mas se você pedir ajuda, ele quer te ajudar. Se você pedir ajuda para ele adora fazer parte, entendeu? Ele adora ajudar. E aí eu tive que perceber isso. Que pedir para ele juntar os brinquedos agora, fazer, tarará, ele não fazia. E isso era estressante para mim. Porque os gritos eram meus, o estresse era meu, a dificuldade era minha. Mas quando eu percebi que se eu pedisse para ele me ajudar, ou então ajudar as irmãs, vamos lá, vamos fazer. Outra coisa, eu te ajudo. Isso é uma outra coisa importante. Filho, vamos lá, eu te ajudo. Vamos lá, eu te ajudo. Vamos juntar os brinquedos. Ele vai sem chorar, ele vai sem brigar, ele vai sem, né, outras narrativas. Então isso é importante, a gente precisa conhecer eles para entender qual é a melhor forma, para fazer mais rápido.
para, sabe, tirar da gente também esse peso de ter que ficar gritando, de ter que ficar brigando, de ter que ficar insistindo muitas vezes, para que eles façam o que a gente quer. E é repetição, gente, é fazendo, fazendo, fazendo. Conte suas histórias e os seus sentimentos para os seus filhos. E escolha as suas referências. Hoje, né, na aula passada a gente falou sobre mães, né, sobre as nossas avós. E eu fiz um convite para que você olhasse para isso. E eu sei que elas são referências para você hoje, como mãe. De alguma maneira, o que elas fizeram ou deixaram de fazer hoje se reflete, né, no seu comportamento, na sua maternidade. Reflete, sabe? É impossível que não reflita. Reflete. Mas quero que você entenda que você pode olhar para frente e dizer, pera ainda, se eu me conheço e se eu sei aonde eu quero chegar com isso aqui, se eu sei aonde eu quero que meu filho chegue, então eu posso escolher novas referências. E aí vocês vão olhar para frente e dizer quem serão as minhas referências como mãe, né? Quando eu falo conte as suas histórias e os seus sentimentos para os seus filhos, é porque eu tô fazendo um curso, tá? E aí isso eu escutei no curso e para mim foi tipo, explodiu meu cérebro. Porque muitas vezes a gente não quer passar os sentimentos para as crianças quando coisas ruins estão acontecendo. Por exemplo, hoje eu tô um pouco triste. E aí eu não quero contar para o meu filho que eu tô triste. E aí eu fico com aquilo no coração e aí meu filho pergunta, né, mamãe, tá tudo bem? E eu falo, tá tudo bem. Só que aí embaixo tem escrito, né? Seu filho vê o seu sentimento, ele lê o seu coração. Não adianta querer disfarçar. E aí eu quero disfarçar porque ele não vai entender o que está acontecendo. Ele não vai entender minha dor agora. Não vai fazer sentido para ele. Não adianta eu querer desabafar com uma criança de 3, 4, 5 anos. Não adianta. Mas eles percebem o sentimento. E aí eu pego e falo assim, não, tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá bem. Mas a mamãe não tá. E ele entende que não tá. E quando ele percebe que não tá, porque ele não entende, né? Mas ele percebe, e a mamãe tá dizendo para ele que tá, isso começa dentro da cabecinha dele uma diversidade de pensamentos. Seja para dizer, e aí vai depender da criança, tá? E eu também não tô querendo dizer que vai acontecer uma coisa ou outra, depende da criança, mas uma infinidade de pensamentos podem surgir que vão dizer para ele, a minha mãe tá triste comigo e não quer me falar. Ela tá triste porque eu fiz não sei o quê. Ou mesmo trazer uma referência para essa criança de que peraí, minha mãe parece estar triste, mas ela tá dizendo que tá feliz. Então, o que é ser feliz e o que é ser triste? Pode trazer uma confusão, você entende? Talvez não faça sentido para vocês agora, mas se vocês começarem a observar, né, o caminho da criança, vocês vão ver alguns comportamentos, porque começa a invalidar. Ele te vê invalidando um sentimento porque ele percebeu que você está triste, mas você invalidou o seu sentimento. Se você invalidou o seu sentimento, então faz parte da vida invalidar um sentimento. Lembra que eu disse que meu pai disse, minha mãe disse, então é assim? Nós somos a maior verdade da vida dos nossos filhos. Nós somos a maior referência, nós somos a maior verdade da vida deles. Eles não vão nos questionar. Então, se ele vê uma coisa e ele sente outra, mas você está validando uma coisa diferente, isso vai virar uma bola. E aí pode ser que ele passe a invalidar os próprios sentimentos. Não sei se fez sentido, gente. Eu acho que eu fiquei bem confusa. Acho que eu fui bem confusa em relação a isso. Mas sejam verdadeiros em relação aos sentimentos. E se alguém quiser abrir aí o microfone e falar alguma coisa, pode abrir também, tá? Mas é isso. Eu quero trazer também isso aqui no final. Até os 12 anos, os pais são as grandes referências na vida das crianças. Precisamos aproveitar esse tempo para construir uma relação de autoridade, confiança e verdade tão fortes que, mesmo com as interferências externas que tomam corpo durante a adolescência, nossos filhos sempre se lembrem dos princípios e valores aprendidos na infância, para fazerem escolhas corretas e saberem dizer não quando for preciso. Tá? Então, nós temos essa janela, nós estamos nessa janela aí de até 12 anos para construir essa relação tão forte de verdade, de confiança, de autoridade e de referência, que quando eles olharem para os influencers, quando eles passarem a olhar para os youtubers
quando eles estiverem olhando para fora, eles não tomem aquilo como referência. Aquilo não seja a referência deles. Eles podem olhar para aquilo e mesmo assim terem a certeza da verdade, porque vocês ensinaram a verdade, porque nós ensinamos a verdade, porque nós somos referências mais fortes, porque nós temos a confiança deles muito mais do que o que eles estão vendo lá, às vezes outras crianças, né? Ou um pouco mais velhos, outros jovens fazendo, mas eles vão entender, não, isso daqui, essa criança está errada, meu pai está certo. E lá na frente eles vão saber dizer não, para o que eles precisarem dizer não. Tá bem? Alguém abriu o áudio? Fiquei confusa. Quem abriu o áudio pode abrir o áudio e falar, tá? Se abrir o áudio. Gente, é isso, né? Aqui são as tarefinhas. E eu já vou falar delas e depois a gente conversa. Então, primeiro, escrever uma profecia para cada um dos seus filhos e ler aí durante alguns dias. Ler. Pode ser para o seu filho enquanto estiver dormindo ou para você mesma, né? Qual que é a tarefa da profecia na real? Na real, é você olhar para o seu filho e identificar quais são as características dele, sabe? Quais são as características da Helena? Quais são as características do Abner? Quais são, eu não sei o nome, é Isadora, né? Da Isabelle. E o menino, eu não sei. Mas o bebezinho eu não lembro. Mas, assim, olha para os seus filhos, sabe? Percebam quais são as características deles. Eles são bons comunicadores? Eles são líderes? Eles são bons dançarinos? Eles cantam bem? Escreve sobre seu filho. Escreve uma profecia para o futuro dele. O que você imagina que ele vai ser. No podcast lá do Rossano Klinger, né, que eu passei, eu achei assim tremendo quando ele fala, né? Eu precisei tomar a fé da minha mãe, a fé que minha mãe tinha em mim emprestado. Primeiro eu duvidei da fé que ela tinha em mim. Depois eu precisei tomar a fé dela em mim emprestado para que então eu tivesse fé em mim e eu hoje chegasse a ser quem eu sou. E aquele cara é um dos grandes educadores hoje do Brasil. E ele dá palestras no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sabe? E ele chegou onde talvez nem ele acreditasse que fosse capaz, mas a mãe dele acreditava. Porque a mãe dele tinha fé nele, porque a mãe dele escreveu para ele uma profecia, escreveu para ele um futuro e acreditou nesse futuro. Então esse é o meu convite. Abraçar por 40 segundos é o quê? Gente, é febraciano abraçar por 40 segundos. Isso é porque geralmente a gente dá abraços muito rápidos, né? Se você parasse para contar, você dá um abraço ali 5 segundos, é uma coisinha assim, a gente... mas não dá um abraço, de fato, né? Então, o convite é que você abrace seu filho e realmente conte até 40, tá? É abraçar e segurar e contar até 40. E fazer isso uma vez no dia que seja, mas faça todos os dias. Você vai ver como essa química do abraço ela é poderosa para conectar. E ela é poderosa, assim, para fortalecer. Ela é poderosa em todos os sentidos. E vocês vão gostar, é muito gostoso. Faz isso com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho. Vai fazendo e vai sentindo que vai ser muito gostoso. Coloquei 2 filmes, né? Extraordinário. Por quê? Talvez vocês já tenham visto até esse filme, que é daquele menininho que tem uma deformação no rosto e ele vai para a escola. Pois é, vocês não falaram do Monstro Talentoso. Falaram no grupo, né? Porque é muito bonito, assim, como não é que os pais não veem que ali ele tem uma aparência diferente, mas como os pais são peça fundamental para estimular, para colocar, para instigar que esse filho se veja com olhos positivos, para que ele tenha autoconfiança de ir para a escola, né? Então, assim, como os pais foram fundamentais nesse papel. E Corajosos, que é um convite para que você assista com o marido, que é também um filme potente, assim, sobre o papel do pai, sobre o posicionamento do pai, sobre a importância da gente escolher. E de verdade, a gente precisa escolher, sabe? Às vezes, não, mas eu casei e aí tive filhos, e aí isso parece o natural da vida. E realmente é o natural, né, gente? Deus fez o homem e a mulher e falou, procriem-se. E é o natural. Porém, né, se você quer ser uma mãe consciente, se você quer ser, né, quer ter uma maternidade diferente e é uma maternidade mais leve, gente, garanto, sabe? As mudanças no seu comportamento, seu autoconhecimento,
o seu posicionamento. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue olhar pra gente e falar. E assim, né? Essas coisas. Ah, eu errei. A gente vai parando de errar. Vai diminuindo a frequência. Não, peraí, eu já sei isso aqui. Não, isso aqui eu já tenho essa estratégia. Então a gente vai mudando, a gente vai parando de errar as mesmas coisas, a gente tem novas estratégias, a gente vai mudando e vai ficando mais leve. Nossos filhos passam a nos conhecer mais, nossos filhos passam a nos obedecer mais fácil. E as relações vão ficando mais leves, mais tranquilas. Fica mais leve também com o marido, porque você já não está tão estressada, porque você sabe se posicionar, porque você vai falar com o marido e não vai doer o que ele vai dizer, porque você já se conhece, você sabe qual é a sua verdade. Então não vai doer, sabe? Ele vai falar, não, não, não. Você fala, tá bom. Isso é a sua visão, eu entendo, eu compreendo e eu vou olhar para mim através dos seus olhos. Mas o que eu sei sobre mim é diferente disso. Como eu me vejo é diferente disso. E tá tudo bem. Porque aí já não vira briga, aí já não dói, aí toma outra perspectiva e faz diferença, tá? Corajosos, um filme para assistir com o marido. E aí eu vou pedir para vocês responderem as perguntas de autoconhecimento, que eu vou mandar também esses slides, para que vocês respondam. Tem as perguntas da aula passada, quem não respondeu e quiser responder, responda, isso é importante, é bom. Sempre trazendo para o autoconhecimento. E fazer uma lista aí de pelo menos 3 mães que serão suas referências, se você não tem ainda, né, novas referências como mãe. Eu tenho minhas referências, não que a minha mãe não seja uma boa referência, outras pessoas perto de mim sejam boas, são boas também, mas eu tenho sim pessoas que eu não conheço. E aí, não conheço, não vejo de perto, não, mas eu sigo, eu acompanho, também são mentoras, eu tô ali, tô perto, tô acompanhando, faço Netflix nas lives que elas postam, que elas têm, para ver, para acompanhar. Eu percebo os defeitos delas, eu percebo dificuldades que elas têm, eu percebo também, tá? Mas eu tô perto, tem ali alguma coisa que contribui, então o meu convite é: encontra quem são essas referências de mãe para você e coloca pelo menos 3, eu acho que eu coloquei 3 ou 4 características positivas dessas mães que você admira. 4 características que você acha positivo nelas, você lista, vai colocar lá, tá, uma para mim, né? A Juliana Caiado. Aí coloca lá 4 características, né? E vai colocando, né? Ana Laura é uma ou outra para mim. Então, lista lá quais são as características que você acha importante que você gostaria, né, de trazer também para a sua maternidade. Beleza? Meninas, é isso. Eu poderia partilhar o slide de boa noite, mas aí eu não vou olhar para vocês. Então, eu não vou colocar o slide de boa noite, porque eu quero olhar vocês. Fez sentido? Não fez sentido? Ficou confuso? Vocês querem dizer? Amiga, fez total sentido e a aula foi maravilhosa e mais suave até que a primeira. Assim, eu não sei se falou mais nossa língua, mas tudo que você falou eu vi vários momentos de coisas que passam no dia a dia da gente, né? Até coisinhas simples de do repetir, né? Eu fui vendo e lembrando várias coisas e aqui em casa dessa forma. E tá sendo maravilhoso. Que bom, fico feliz. Então, os conteúdos que eu vou trazer vão ser conteúdos curtos, tá? Para que não fique assim muito grande, né? Mas que bom que fez sentido. Alguém mais quer falar? Vocês vão fazer, vocês vão pegar o caderno, vão anotar, vão responder. Da semana passada, alguém pegou os slides, respondeu as perguntas. A Jaque, eu sei que anota tudo. A Jaque, a gente fez. Anotei, ok. A gente fez um pouco individual. A Jaque tinha um fichário. Ela chegava com um fichário, onde tinha lá as tarefas, todas feitas, a sessão passada. A Jaque é estudiosa. É verdade. Amiga, eu até queria pontuar uma coisa que eu fiz do autocuidado e autoconhecimento da aula passada, né? Das perguntinhas. Tá Você ali. tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá. Aqui o meu slide aqui fechou. Mas eu vou seguir falando.
Deixa eu só achar aqui qual foi. Que as perguntas que fala sobre os padrões que você repete, né? Eu vi assim que eu repeli. Foi ao outro extremo, sabe? E de certa forma também tem surtido efeitos negativos na educação do meu filho. Mesmo eu repelindo totalmente. Ou seja, eu fui para sem querer reproduzir a mesma coisa que minha mãe fez, né, comigo, né, para não criar certos traumas no meu filho, mas eu repelindo também estou criando traumas neles. Sim. E eu vou falar disso na próxima aula. Que eu vou trazer mais sobre a criança. Que eu vou falar mais sobre a criança. O que acontece? Tá? São dois extremos. Nada que é extremo é positivo. O que acontece muito? Eu tenho traumas, né? No caso, eu vou falar, já que não me entenda mal, assim, né? Eu sei que o seu trauma foi muito pela rigidez, né? Pela sua mãe ser muito rígida, muito fechadona. Sim. Né? Então, a rigidez demais, ela cria traumas, ela é um problema. Mas aí você vai para o outro extremo e acaba deixando muito. Fica fluido, fica permissivo. E isso, assim, para mim também, isso é um problema para mim. Porque eu também, até agora, porque agora que eu tô tendo consciência sobre isso, fui uma mãe muito permissiva. Muito permissiva. Mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje de olhar e falar assim, gente, essa criança não sabe escolher. Essa criança, na verdade, é uma criança, ela não tem a experiência que eu tenho. Ela não sabe por que ela tem que escovar os dentes nessa hora, ou mesmo por que ela tem que escovar os dentes. E nesse momento não cabe a mim explicar. Não cabe explicação. Por que não cabe explicação? Porque ela não vai entender, porque não vai fazer sentido. Não vai. E quando, né, eu falo assim, eu tive que entender meu filho, para entender que para ele fazia mais sentido eu pedir para ele me ajudar, ou para ele ajudar as irmãs, e aí ele vai e arruma os brinquedos, isso faz mais sentido para ele, isso é uma coisa. Agora, quando eu sou tão permissiva que eu deixo a criança tomar conta, eu estou sendo liberal demais, e aí isso cria outros traumas, porque a criança não tem capacidade suficiente, não tem cognição suficiente, e aí ele vai se sentir perdido, vai se sentir inseguro. Parece que minha mãe não gosta de mim, parece que minha mãe não presta atenção em mim. E aí ele vai ficar agitado, ele vai fazer um monte de coisa errada, que é para ver se você vai repreender. Parece que ele tá te desafiando, parece que ele tá tentando, parece que ele quer que eu brigue com ele. Mas que coisa, eu tô tentando ser legal e ele tá querendo que eu brigue com ele. Eu tô tentando ser legal e ele tá me provocando. Ele não tá provocando, ele tá pedindo limite. Porque a passividade, a permissividade, ela não coloca limite. E a criança precisa de limite. Tem um livro que eu li, e tem uma coisa do livro que eu nunca esqueci, né? Que falava assim, a criança, ela existe liberdade dentro da moldura. Nós precisamos colocar a criança dentro de uma moldura. Dentro dessa moldura, ela pode ser livre, mas essa moldura tem que ser rígida. Não pode passar dessa moldura. Mas o que acontece? Essa moldura só vai existir, a gente só vai conseguir colocar essa moldura quando eu entender quais são os meus princípios, quais são os meus valores, o que para mim é tolerável e o que para mim não é tolerável. O que é importante para mim em relação ao meu filho? O que é importante que meu filho aprenda? O que é importante? Quem que eu quero que meu filho seja no futuro? Que tipo de homem eu quero que ele seja? Qual é a minha visão sobre o meu filho no futuro? Porque quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo firmar aqui uma moldura. Então, meu filho não me bate nem de brincadeira. Não bate. E não é que ele não bate, ele bate. Ele bate. Ele bate em mim, ele bate nas irmãs. As meninas também batem, né? Aqui eu tenho 3. Então, as meninas também batem, elas batem nelas, elas batem em mim.
E eu tô brincando, a gente tá na maior risada, tá correndo atrás do outro, e eu sou um monstro, eu brinco muito de monstro, né? E aí a gente vai entrar ali na luta e não sei o quê. Só que são lutas que não tem murro ou que não tem tapa. É aquela coisa de pegar, de jogar, de segurar. Me bateu, acabou a brincadeira. Parou. Eu mudo na hora. Porque esse é o limite. Me bateu, eu mudo, esse é o limite. Olha aqui. Você não me bate. Bater nem de brincadeira. Eu não admito. Ok? Ok. E a gente volta a brincar. Mas, entende? Muda, tem que mudar na hora. Agora, aí é quando você se conhece. Aí é quando você entende o que faz sentido para você e o que não faz. Aí é quando você já desenhou ali quem é o seu filho e quais são os valores que o seu filho tem. Quais são os valores da sua casa, entende? Quais são os princípios aí da sua educação? Porque não adianta eu falar para você quais são os meus, ou eu trazer para vocês, olha, vocês precisam desse tal valor, tal princípio na vida de vocês. Não, porque eu sou uma pessoa e vocês são outra. Então, né, vai ser assim, conforme cada um, vocês vão entender qual que é a melhor forma ali da criação, né, os valores, tudo em relação à família de vocês. Mas é importante olhar para isso, exatamente para mudar essa permissividade. Então, isso é um trabalho que eu também estou fazendo. Tamo junto aí. Tamo junta. Porque eu também, em muitos momentos, acabo sendo permissiva. Sabe por quê? A gente tá cansada demais. A gente tá cansada demais. A gente tem muita dinâmica. Você tem a sua escola, você tem um trabalho, você já cuida de tanta criança, já tem que lidar ali com o emocional de tanta criança. É professor que dá problema, aí vem a sua mãe e alguma coisa, e aí o dia passa, aí não sei o quê. Aí na hora que o Abner chega e pede uma coisa que você não gostaria de deixar, você fala, vai lá e faz. Faz porque eu não tô a fim de brigar. Eu faz porque eu não tô, porque eu não quero. Pega aqui o celular mesmo, pega o celular. Hoje a nossa maior briga é essa. A maior briga da mãe consigo mesma é essa. Eu tô cansada demais. Meu filho não me ouve, não me escuta, não faz sentido, eu não quero ficar brigando, eu tô cansada, eu não quero ficar brigando. Mas às vezes é a gente que não se ouve. É a gente que não entendeu qual é o nosso limite. Eu não entendi qual é o meu limite. Eu não entendi o que para mim é aceitável e o que não é. E por isso eu não soube ensinar isso pro meu filho. Agora, quando eu ensino, não é que ele não vai fazer de novo. Muitas vezes ele pode fazer de novo. Mas isso vai diminuindo. Vai diminuindo a briga, vai diminuindo a birra. Porque você se conheceu, porque você conseguiu conhecer melhor o seu filho, você entendeu qual é a melhor forma de falar com ele para ele cooperar, para ele fazer o que você pede. Outra coisa, tanto o seu filho quanto só o Dante que tá de fora e o nenenzinho da Isabelle, tá? Isso que eu vou dizer agora. Tenham uma conversa séria com eles. A seguinte conversa. Olha no olho, de maneira firme, gente. A gente precisa ser firme sem brigar. Ser firme sem, né, as explosões. Porque isso é o que mais, né, pega lá. Olha no olho, um momento assim de boa, mas seja firme em relação a isso. Meu filho, você confia em mim? E eles vão dizer, confio, mamãe. Porque eles não sabem muito bem nem o que é isso. Mas eu quero que vocês expliquem para eles. Olha só, confiar em mim é acreditar que eu sei o que é melhor para você. Porque eu sou adulta, porque eu sou a sua mãe. E porque eu sei, porque Deus me disse que eu sei. E pronto, não precisa nem explicar muita coisa. Mas eu sei o que é melhor para você. E eu preciso e eu quero que você confie em mim. Eu quero que você acredite em mim. E como você vai demonstrar para mim que acredita em mim? Quando eu te pedir e você fizer. Eu tive essa conversa com a Laura muito recentemente. Eu pedi para ela fazer uma coisa e ela fez outra. E eu parei e tive essa conversa com ela. Na hora ela ficou muito chocada. Mas depois ela veio conversar comigo. Ela veio dizer para mim que confiava sim em mim. E que ela ia melhorar. Juro para vocês, me surpreendeu. E desde então ela passou a me obedecer muito mais rápido. Não é que ela sempre me obedece na primeira vez que eu falo, gente. Não é. Mas, às vezes eu falo uma vez, ela vai lá dar uma procrastinadazinha.
Quando eu vou falar de novo, ela já foi lá e fez. Porque ele já tem essa cognição, ele já tem esse entendimento. A gente precisa também entender que nossos filhos estão amadurecendo, né? E a gente pode trazer a responsabilidade para eles também. Pode trazer aí a autorresponsabilidade. Eu tive uma conversa séria com a Laura sobre autorresponsabilidade também esses dias. Não, filha, é sua responsabilidade. É culpa, não é culpa de fulano, não. Quer ver? É assim, ó, eu bati na Maria porque a Maria... Não, não foi a Maria que pediu o tapa, foi você que foi lá e deu. Então, autorresponsabilidade, a culpa é sua. E eu nem trabalho muito com culpa, eu não trago muita culpa, não. Eu trago responsabilidade que é para não pirar, porque a culpa vai pirando a gente. Mas é isso, meninas. Fez sentido? Foi bom? Valeu? Ajudou, já que fiz um discurso, outro falando. Ajudou sim, muito. Tá. Vamos fechando esse limite aí, que as coisas vão acontecendo com mais leveza. Gente, meu convite é esse, né? Que a gente tenha uma maternidade mais leve e que os nossos filhos nos obedeçam mais rapidamente e que a gente viva os momentos e as fases com clareza, porque é essa clareza que vai fazer todo sentido, tá bom? Um beijo, boa noite. No fim, vou mandar a gravação só para a Bárbara, mas eu tô deixando as aulas gravadas, se alguém quiser pode pedir, tá bom? Beijos, beijos, durmam com Deus, Deus abençoe cada uma de vocês e muito obrigada pela confiança. Tá bom, beijo, boa noite. Bom descanso. Boa noite.